Agora vamos fazer a fuça. Para começar a fazer, nós vamos fazer um anel mágico e 6 pontos baixos no anel mágico. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Agora, nós vamos marcar aqui a última carreira, o último ponto, aliás, dessa primeira carreira. E agora, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, 2 pontos baixos em cada ponto de base. E no final da carreira, teremos 12 pontos baixos. Então, segue aumentando até o final da carreira. E último aumento. Vou puxar para fechar esse miolinho aqui do anel mágico. Próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Por toda a carreira. Chegamos aqui ao final dessa carreira, então nós temos aqui 18 pontos baixos. Nós vamos seguir esses aumentos até 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, a gente vai seguir aqui nessa carreira 2 pontos baixos e um aumento. E a gente vai seguir nas próximas carreiras aumentando até a gente obter 4 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Está assim o nosso trabalho. Então, aqui nós temos 4 pontos baixos entre os aumentos. E agora, nós temos um total aqui, esqueci de falar, de 36 pontos baixos. E agora nós vamos fazer 2 carreiras de 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, 2 carreiras sem aumento nem diminuição de ponto sobre ponto. Chegamos aqui ao final dessa segunda carreira, sem aumentos ou diminuições, só de ponto sobre ponto. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. A última diminuição dessa carreira, ó, já tá formando a fuça. Agora, são 2 carreiras sem aumento e sem diminuição. Então, a carreira 10 e 11 é sem aumento e sem diminuição, com 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Depois dessas 2 carreiras, ponto sobre ponto, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E seguir até o final da carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. E no final, nós teremos 24 pontos baixos. Última diminuição dessa carreira. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Então, nessas próximas 2 carreiras, nós vamos fazer sem aumento e sem diminuição, apenas pontos baixos. Aqui está as 2 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. E agora nós vamos para as 2 últimas carreiras. Agora, uma carreira de diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição.
e segue por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos seguindo final dessa carreira de diminuições. E agora a gente vai para a última carreira. Nessa última carreira, nós vamos fazer 18 pontos baixos. Então, aqui, ponto sobre ponto, sem segredos. Último ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora é só arrematar. Lembrando de deixar o fio um pouquinho mais longo para poder fazer a costura. E está pronta a nossa fuça. Agora é só encher. Agora vamos fazer as narinas. Para fazer as narinas é bem simples. 6 pontos baixos no anel mágico. Então prende 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Não vou emendar, tá? Não vou fazer um ponto baixíssimo aqui do outro lado. Eu vou deixar ela assim mesmo, porque na costura eu gosto de deixar o nariz um pouco mais alto. Então, peça pronta. Você faz 2 iguais. Vamos montar, então, essa parte do rostinho do nosso Dino. E nós vamos precisar da nossa querida agulha. E aqui nós vamos alfinetar primeiro e depois costurar. Tá? Então, vou colocar essa parte da costura aqui para a lateral e a gente posiciona uma carreira abaixo dos olhos. Então, a carreira abaixo dos olhos é essa daqui. Então, a gente vai posicionar a fuça na próxima carreira. E sempre observa se a fuça ela está centralizada com os olhos, com a cabeça. Então, observa, confere mais de uma vez, porque a gente sabe que nos amigurumis é muito fácil de ficar torto. E se ficar torto, o bichinho fica muito estranho, fica com uma estética não muito legal. E acaba, né, o trabalho da gente deixando a desejar. Então, é importante a gente sempre verificar se está correto. Se não ficou correto, depois que terminar, dá uma olhada. Se não tiver bom, desmanche e faz de novo. Então, principalmente os primeiros amigurumis, sempre saem um pouco tortinhos. Então, é interessante que a gente desmanche e faz de novo ou treina até chegar na parte o mais reto possível, né? Até conseguir deixá-los o mais retinho com a estética boa. Ó, então, tá posicionado aqui abaixo dos olhos. Acho que tá correto, então conferindo aqui de cima, ó, a posição do focinho com os olhos. Na parte de baixo aqui também. Então, agora é só costurar. A costura não tem segredo, então é só pegar um ponto no corpo e depois um ponto na fuça. Ó. E a gente vai seguindo, sempre nessa ordem, né? Ou sempre nesse mesmo padrão. Pega um ponto no corpo e um pontinho na fuça. Sempre lembrar de puxar, não muito forte, mas puxar bem para a costura sumir aqui, ó, e ficar um acabamento legal. E a gente continua fazendo essa costura por toda a volta. Então, eu vou terminar de costurar o meu aqui. Lembrando que
ainda durante a costura, mesmo alfinetado, ele pode, depois que você tirar os alfinetes, ele pode sair da posição original que a gente colocou. Então, é sempre importante costurar e sempre observando se ele continua reto, para poder ficar com acabamento uniforme. Já terminei de fixar a fuça, já escondi o fio, arrematei, agora a gente vai posicionar e costurar as narinas. Então, as narinas, nós vamos posicioná-las em relação aos olhos. Então, sempre você olha se ela está na mesma direção dos olhos. Eu vou colocar nessa carreirinha aqui da lateral, então faltando na última carreira de aumentos, né? Então, entre a última carreira de aumentos e a primeira carreira reta, sem aumentos. Ó, como que eu identifico os aumentos? Os aumentos, eles estão aqui, ó. Tá vendo que tem 2 pontos num ponto de base só. E aí, na próxima carreira não tem. Então, eu vou posicionar a fuça aqui. Então, vamos colocar o nosso alfinete aqui. Posicionar o nariz, né? A narina, eu falei a fuça, falei errado. Vamos posicionar a narina. Então, uma narina aqui e a outra narina. Observar sempre se tá do lado direito. A outra narina também em relação aos olhos. Vamos alfinetar. Aquilo que eu falei, sempre observa se a estética tá boa. Se o rosto do bichinho tá agradável. O importante é isso, é ficar agradável, ficar harmonioso. Então, alfineta, observa, olha antes de costurar. Então, mais ou menos nessa posição eles irão ficar. Então, a gente olha assim em relação aos olhos. E agora, então, é só costurar. Então, é aquilo que eu falei. Antes de costurar, observa novamente. Aqui, como eu fico com a câmera na minha frente, acaba sendo um pouco mais difícil de verificar se eles estão posicionados corretamente. Mas sem a câmera fica mais fácil. Então, com certeza, para você vai ser mais fácil de fazer isso. Agora, eu acho que agora tá mais correto. Pronto. Então, agora é só costurar, prender a narina aqui, esconder esse segundo fio. E eu vou fazer isso e volto com vocês. Terminamos. Eu tinha colocado no vídeo essa segunda narina aqui do avesso, então a hora que eu fui costurar eu vi que tava do avesso, então eu tirei o alfinete, coloquei novamente. Então, e eu falei aqui no vídeo para tomar cuidado para não ficar do avesso, e acabou que a minha ia ficar do avesso se eu não tivesse prestado atenção. Mas é aquilo que eu falei, né? Como eu fico com a câmera na minha frente, então às vezes fica um pouco mais difícil de prestar atenção nos detalhes. Então, tá pronto aqui a nossa fuça. E na receita original, a narina ela não é assim pra fora. Ela é com o anel mágico fechado, né, os 6 pontos baixos fechadinhos, e ela é costurada aqui por cima. Eu gosto de deixar as narinas assim um pouco pra cima, então eu costuro dessa forma, tá? Ai, que amor que tá ficando o nosso dinossauro! Nós vamos fazer agora o pezinho do nosso dino. E para fazer esse pezinho, nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. E
e um total de 12 pontos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Último ponto, os 2 últimos pontos dessa carreira. Então, completamos aqui 12 pontos baixos. Na próxima carreira, é um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E segue esse padrão por toda a carreira. Então, um ponto baixo e um aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, segue esse mesmo padrão de 2 pontos baixos e um aumento. Então, chegando aqui ao final, os 2 últimos pontos baixos, e que nessa carreira nós formamos um total de 24 pontos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. E no final dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos. Então, é só seguir esse padrão por toda a volta. Chegando aqui ao final dessa carreira, os últimos 2 pontos. Nas próximas 2 carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 2 carreiras com 30 pontos baixos cada uma. Então, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Cheguei ao final dessa segunda carreira de ponto sobre ponto. Então, 30 pontos baixos em cada carreira. E agora nós vamos fazer diminuições. Toda a carreira é de diminuições. Então, se eu tenho 30 pontos, então é um total de 15 diminuições. Então, em toda a carreira, nós vamos fazer diminuições. Então, vou pegar só nas alcinhas da frente. Deixa eu voltar aqui, que esse ficou frouxinho. E a gente faz um total de 15 diminuições. No final, nós teremos 15 pontos baixos. E agora, a última carreira desse pezinho são 15 pontos baixos. Então, agora, em cima dessas 15 diminuições que nós fizemos, a próxima carreira são 15 pontos baixos, ponto sobre ponto, para finalizar o nosso pezinho. Quase chegando ao final. E aqui chegamos ao final do nosso primeiro pezinho. Vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui. Depois que eu encerrei, agora é só cortar, arrematar o fio e colocar o enchimento. Para fazer o outro pezinho, é da mesma maneira, tá? Então, vou fazer outro pezinho e volto aqui com vocês pra gente começar a fazer os braços. Então, aqui eu terminei o segundo pezinho, já coloquei o enchimento e agora nós vamos fazer o bracinho. Para fazer o nosso bracinho, nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos marcar aqui o último ponto. E agora nós vamos fazer 6 aumentos. Nessa segunda carreira, então, serão 2 pontos baixos em cada ponto de base. No final da carreira, teremos 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e aqui por último
6 aumentos. Agora nós vamos fazer na próxima carreira um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo e um aumento, e no final teremos 18 pontos baixos. Último ponto dessa carreira. Agora nós temos um total aqui de 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Aliás, não só na próxima, nas próximas 10 carreiras. Então, nós vamos subir aqui para fazer esse corpinho aqui do braço, 10 carreiras sem aumento e sem diminuição. Então, portanto, 10 carreiras de 18 pontos baixos. Então, faça o seu. Eu vou terminar o meu e volto aqui com vocês. Terminamos a nossa 10ª carreira, aqui sem aumento e sem diminuição. Fiz um ponto baixíssimo aqui no final, já cortei o fio e agora a gente vai fazer a finalização do bracinho. Então, a gente vai colocar enchimento, então naquela quantidade que nós já sabemos, nem muito, nem pouco, uma quantidade mediana, para ficar legal, para ficar bonitinho o nosso bracinho. Compara com o outro, para ver se tá mais ou menos igual. Pronto, esse tanto acho que é suficiente. Agora nós vamos fechar o nosso bracinho. Então, utilizando aí a nossa companheira de sempre, que é a nossa agulha de bordado, nós vamos fechar o nosso bracinho. Então, para fechar é bem simples, é só ir pegando as alcinhas, ó. Você foca aqui, só pegar as alcinhas terminais aqui do nosso bracinho e passando até o final. Sem segredo, com calma e tranquilidade. Chegando aqui ao final, quase pronto o nosso bracinho. Pronto, chegamos ao final do nosso bracinho. Vocês estão escutando o cachorro latindo aí, são os cachorros do vizinho. Na falta de um, ele tem 3. E está pronto o nosso segundo bracinho. Agora a gente vai montar, né? A gente vai colocar os bracinhos e as perninhas no nosso dinossauro. Vamos colocar primeiro os nossos pezinhos, então a gente vai precisar de alfinetes para poder fixar esses pezinhos. Então, eles serão colocados aqui na parte de baixo, então bem no meio, porque aqui depois a gente precisa colocar a cauda. Então, nós vamos colocar aqui, toma por base a terminação aqui da parte de baixo do dinossauro, esse anel mágico falso que nós fizemos lá no início do curso. Observa também a simetria, né? Então, se o pezinho ele está reto com a parte da frente do dinossauro, tá? Então, vou colocar esse pezinho aqui, vamos alfinetar. Alfineta para não sair do lugar. Aí vamos colocar o outro pezinho e fazer a mesma coisa. Então vamos colocar aqui mais ou menos onde deve ser. Observa se está simétrico. Acredito que é aqui mesmo. É aquilo que eu falei, né? A parte do acabamento, né? Da costura das peças, é a parte que vai determinar a qualidade do seu trabalho.
Então faz com calma, faz com paciência, observa, alfineta direitinho. Se tiver torto, tira e faz de novo. Ó. Então, tá aqui os nossos pezinhos. Se a gente observar, ele tá bem centralizado no meio do nosso dinossauro. E se a gente olhar, deixa eu ver uma imagem boa aqui. Ó, colocar assim pra gente ver. Se a gente colocar o nosso dinossauro de frente, dá pra gente observar que os pezinhos, ele está bem alinhado com a parte do rosto e dos olhinhos, tá? Então agora é só costurar, sem segredos. Então, para costurar, da mesma forma que a gente costurou ali o focinho, que a gente costurou o nariz, nós vamos pegar uma linha, né, uma parte no corpo e uma parte, né, uma alcinha do pezinho. Então, sempre nessa ordem. Pega o corpo, depois a alcinha do pezinho. E vai fazendo isso por toda a volta, com calma, tranquilidade. Não esquece de puxar para esconder a costura, tá? Não precisa puxar muito, puxar infinitamente, como se não houvesse amanhã. Mas dá uma puxadinha só para esconder o ponto. E é isso. Então eu vou fazer a costura dos meus aqui e volto com vocês. Já costurei os dois pezinhos aqui e agora a gente vai costurar os bracinhos. Os bracinhos, primeiro nós vamos alfinetar. Você pode colocar da maneira que você achar melhor. Você pode colocar assim, isso aqui pode colocar ou assim ou na diagonal. Eu vou colocar na diagonal porque eu acho mais interessante do que a gente colocar assim pra cima, tá? Na receita original, se eu não me engano, ele é assim, mas né, você coloca da maneira que você achar melhor. Eu vou colocar ele assim na diagonal. Ó, então vou posicionar aqui essa ponta de cá, mais ou menos uma carreira abaixo do pescoço. E vou alfinetar. Vamos colocar aqui os nossos queridíssimos alfinetes, que são ótimos auxiliares. No outro bracinho a gente vai fazer a mesma coisa. Então a gente posiciona uma carreira abaixo do pescoço e alfineta. E a mesma coisa que eu falei nos pezinhos. Observa, vê se tá certinho, vê se tá simétrico, com calma, paciência e tranquilidade. Ó, então a gente olha da frente para ver se eles estão simétricos. Olha de cima aqui também, ó, a posição da cabeça em relação aos bracinhos. Parece que tá ok. E dá uma olhada também pela parte de trás. Ó, deixa eu posicionar aqui para vocês terem a visão que eu tô tendo aqui, ó. Ó, se tá simétrico aqui dos dois ladinhos, tá? Então, a posição da cabeça em relação aos bracinhos. E aí você observa de cima, né, toda essa visão aqui, se está simétrico. Se tiver simétrico, beleza, pode costurar. É muito cuidado na hora de costurar para não sair da posição que a gente colocou. Então, para costurar, também não tem segredos. Passar na alcinha do corpo para começar a fazer as nossas costuras. Ó, então, para costurar o bracinho, é da mesma forma que nós costuramos as outras peças. Só que aqui agora, ó, nós temos... A gente emendou, né, o nosso bracinho. Então, a gente vai passar a nossa agulha pela parte que a gente emendou. Ó, observe que eu tô pegando ali na agulha
Fica bem pertinho pra vocês verem, ó. Eu tô pegando ali na agulha as duas alcinhas ao mesmo tempo, ó. Então, vou colocar aqui de novo, ó. Observe, a agulha, ó, ela tá passando pelas duas alcinhas ao mesmo tempo. Então, é dessa forma que eu vou proceder em todos os pontos. Então, eu passo pelas duas alcinhas do bracinho e prendo no corpo. Daí, quando a gente chegar no final, a gente já vai prender o bracinho só pelo lado da frente. Ó, então, a mesma coisa. Aquilo que eu falei, né? Às vezes fica um pouco difícil para eu costurar aqui na frente da câmera, porque a câmera fica na minha frente, então às vezes eu não tenho tanta visão assim. Deixa eu mais pra cá. Ó, então, vai lá tranquilamente, no mesmo procedimento, pega as alcinhas do braço, pega as alcinhas do corpo, costura, não esquece de puxar para assumir a costura e vai fazendo isso até terminar o nosso bracinho. Chegando aqui na finalização da costura desse primeiro braço, os últimos pontos, é importante a gente prender bem esse último ponto aqui para não ficar alto nesse último ponto. E agora vamos jogar aqui pra trás, porque daí a gente costura o outro bracinho e joga o fio pra cá também, pra gente poder dar o nó. Ó, então tá pronto. Observe que a gente costurou pegando as duas alcinhas só pela parte de cima, né? Então quando a gente vira, ó, a nossa costura aqui embaixo já está feita. Então você não precisa contornar e fazer duas costuras. E aí é bom que ele tem esse movimento aqui de sobe e desce, tá? Então eu vou costurar outro bracinho, tomando cuidado para ficar tudo igualzinho, e assim que eu terminar eu volto com vocês. Já costurei aqui o segundo bracinho e joguei a linha aqui para trás. Então agora é só arrematar. Então nós vamos dar um nozinho aqui, dar um outro nó, e agora a gente vai esconder esses dois fios para dentro. A gente insere a agulha na mesma abertura e joga isso aqui mais para baixo. Pronto. Escondeu. Ai, que amor! Olha que lindo que tá ficando o nosso dino. Nossa, eu sou apaixonada por esse amigurumi. Agora a gente vai fazer o rabinho e as escamas pra gente poder finalizar o nosso trabalho, tá? Então vamos deixar ele aqui e vamos começar a fazer a cauda. Para fazer a cauda, nós vamos começar com 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Vamos marcar o nosso último ponto. Na segunda carreira, nós vamos fazer agora um pouquinho diferente dos padrões que a gente havia feito anteriormente. Nós vamos fazer 2 pontos baixos, ó, então 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e agora um aumento. E repetir.
um ponto baixo, dois pontos baixos, e agora aqui um aumento. Então observe que os aumentos eles vão ficar na extremidade. Ó, então eu vou ficar com aumento do lado de cá e aumento do outro lado. Na próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, essa aqui nós tivemos 8 pontos baixos, agora a próxima nós teremos 10. Ó, então, 3 pontos baixos, 1, 2, 3, e agora um aumento. Aí, novamente, 1, 2, 3 e um aumento. Na próxima, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos virar aqui a nossa caldinha, ó, então, só dá pra gente ver que ela já tem a parte inicial aqui, a pontinha da cauda. Agora, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Novamente, 1, 2, 3, 4 e um aumento. E nós vamos seguir isso até inteirar 14 pontos baixos entre os aumentos. Então, na próxima, são 5 pontos baixos e um aumento. E aqui repete. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento. Então, a partir daqui, nós vamos seguir com essa sequência de aumentos até a gente ter 14 pontos baixos entre os dois aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui, façam a de vocês, e assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Cheguei aqui na última carreira, então, nós fizemos aqui 14 pontos baixos entre os aumentos. Fiz um ponto baixíssimo no ponto seguinte e já cortei o fio. Agora é só a gente colocar o nosso enchimento e prender no nosso dino. Para fazer a costura, da mesma forma que nós fizemos nos outros. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de costurar, porque como ele é completamente aberto, à medida que a gente for costurando, a gente vai ter que ir colocando o enchimento para dentro. Então, o rabinho, a gente precisa posicionar, ou cauda, né? Não sei como você quiser chamar. Então, eu vou falar cauda, que é mais bonitinho. Então, a nossa cauda, a gente precisa posicionar ela bem no meio, entre os pezinhos aqui. Então, para que ela fique bem centralizada, né? Então, principalmente aqui, ó, em relação ao corpo. Então, você coloca o seu dino e dá uma olhada de cima para baixo, para ver se tá certinho, se tá no meio correto. E a gente vai alfinetar. Então, vamos alfinetar aqui. Ó, então, a posição do rabinho em relação aos pés está ok. Então, a gente alfineta de todos os lados para ficar bem presinho, bem firme. Pode colocar bastante alfinete nesse daqui, porque senão ele solta, porque ele é muito aberto, tá? Então, diferente das outras peças, esse aqui eu acho que é o que corre mais risco de ficar torto, porque ele é muito aberto, então ele escapa muito facilmente. Então, coloca aí bastante
alfinete, verifica novamente se está correto. Quando a gente colocar ele em pé, ele precisa ficar em pé, ele não pode ficar caindo para os lados. Então, se ele ficar em pezinho, isso significa que essa angulação que a gente colocou o rabo está correta, tá? Então, sempre depois que você alfinetar, verifica, põe ele no chão, ó, numa superfície reta, no caso a mesa aqui, e observa se ele ficou em pezinho, se tá agradável. Então, sempre verifica isso, sempre verifica se tá agradável. Ó. Então, eles têm que estar aqui no mesmo alinhamento para quando eu colocar ele não ficar nem pendendo para frente, nem muito para trás. Então, sempre verifica se está retinho aqui o rabo em relação aos pés. Ok, agora é o grande momento de prender esse rabinho ou essa cauda no corpo do nosso dino. Então, a costura é a mesma coisa que nós fizemos em todas as outras partes. Então, nós vamos pegar a parte do corpo e prender nas alcinhas da cauda. E vai fazendo isso por toda a volta. Não esquece de puxar para esconder a costura. Então, prende no corpo, prende na cauda. Se você quiser fazer as duas coisas juntas, ó, igual eu fiz aqui, prendeu no corpo, na cauda, e puxa ao mesmo tempo, já economiza tempo. E aí, costura até o final. Eu vou costurar a minha aqui e volto com vocês quando estiver pronto. Já terminei de costurar a cauda. Olha como ficou bacana, certinho. Já arrematei o fio também, já cortei. Então, o nosso dinossauro está quase pronto. Agora falta só duas etapas, né? Falta a parte da barriguinha pra gente fazer para colocar aqui e falta as escamas. Então, nós vamos fazer as escamas primeiro e vai dando uma sensação boa, né? Quando tá ficando pronto, aquela sensação de orgulho. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu sinto isso. Então, comenta aqui embaixo se você sente orgulho também quando a peça vai ficando pronta.